Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Nesse dia de hoje, sexta-feira, 2 de outubro, agora 9 horas e 43 minutos, nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O nosso podcast de hoje tem o título Não Chegue Perto Demais, e aí é um lembrete aí para o cidadão que está escalando aí a montanha, chegando aí perto do cume, e tem que estar ciente que se ele chegar muito perto aí das beiradas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, aí ele pode iniciar aí uma jornada que talvez não termine bem. Aonde isso se relaciona com criptomoedas? Bom, então a gente mostra aqui o gráfico para vocês. As regiões que a gente destacou e vem destacando já há bastante tempo aí nos nossos podcasts, para vocês terem uma ideia de quando que isso daí foi. Então, desde que nós começamos a fazer o teste aqui no conjugado, já há quase 15 dias atrás, então faz mais ou menos 2 semanas que a gente chama atenção para esse conjugado das médias móveis de 20 e 50, que a gente vem dizendo são uma resistência forte e que a gente não vinha vendo o volume, então para o rompimento estava todo ele dentro de uma região ordinária e que nós acreditávamos que se houvesse um rompimento seria falso, tanto lá quanto aqui, e que os preços deveriam voltar, mas eles encontrariam suporte então na média móvel dos 200 períodos, que tem se mostrado então uma base forte para os preços, e está acontecendo aí mais uma vez isso. A gente comentou que os preços da Bitcoin no nosso último podcast chegariam perto dos 10.400, aliás, chegariam aos 10.400, estamos quase lá, 10.460, não é uma torcida, mas é uma observação. Nós falamos que os preços do Ethereum entrariam na região 335, 320, eles estão aí perto disso, 336, demorou, mas aconteceu. Mas em todo esse tempo a gente vem chamando a atenção, da perda de fôlego das principais coins, nominalmente BNB, Bitcoin e Ethereum, e isso está tudo registrado aí nos nossos podcasts anteriores. Aliás, estão fazendo 2 anos que temos nosso canal, muito obrigado pela audiência de vocês. Vinham perdendo volume essas três, que são os motores aí das principais criptos, as majors, vamos chamar assim, para usar a mesma nomenclatura da Forex. E eles então dificilmente romperiam essa barreira, e que a continuidade da alta na BNB poderia jogar o Ethereum para cima um pouco mais, mas também sem romper ou via rompimento falso. Mas que a gente viu um recuo no BNB por conta disso aí das demais criptos, isso aí está acontecendo. Então, está dentro do esperado, mas é muito importante que, caso a queda continue, que ela não termine o dia abaixo da média móvel de 200. E a gente lembra também que a tendência semanal segue de baixo. Se alguém tinha dúvida antes, não tem mais agora. E nesse cenário, a probabilidade de quedas é maior do que a probabilidade de altas. A intensidade das quedas é maior do que a intensidade das altas. E aí a gente avisa então os nossos clientes dos robôs que a gente aluga, eles têm na estratégia de segmento de tendência uma trava para não operar durante períodos de tendência de baixa. Eu sei que isso cria uma ansiedade, às vezes uma decepção, porque o robô não está operando, etc., mas ele está protegendo o teu capital e a probabilidade é contra ele, tá? Então, os nossos robôs têm essa configuração na estratégia de trading range, que é o mercado horizontal, ou na estratégia de segmento de tendência. Então, sim, isso é chato, isso incomoda, mas isso evita perdas, isso dá tranquilidade, tá? Então, essa tem sido a nossa prioridade desde que a gente começou, tá? Então, vamos agora para a análise. A gente entra então aí no mercado, Bitcoin em Tether, gráfico diário. O que nós temos aqui? O volume aumentou no dia de ontem, associado a um candle de baixa. Hoje nós estamos na metade do dia agora. A gente lembra que a Binance, o dia fecha às 21 horas. E nós já estamos com metade do volume do dia de ontem, que foi um dia com volume maior associado a um candle de baixa. Isso aqui não é um bom sinal, tá? Então, a continuidade desse movimento pode nos levar aqui a testar esses fundos no dia de hoje, quem sabe no dia de amanhã, e a persistência de volumes dentro desse range aqui de
200 dias, 200 períodos, o volume, ele pode nos levar a testar o fundo. Agora, um rompimento dele no volume deve nos levar a um rompimento aqui. E aí esse movimento pode ter uma continuidade maior. E nós estamos falando da Bitcoin. Vamos dar uma olhada no Ethereum. Agora aqui mudou o screen aqui. Essa plataforma é maravilhosa, tá? Essa plataforma é maravilhosa. A gente gosta muito da TradingView. Dá para fazer trades aqui, dá para programar aqui. Aliás, a gente faz um parênteses, cada vez mais voltamos aí a os primórdios da computação, para tu ser um usuário, tu tinha que ser um programador. No momento que nós estamos hoje, evidentemente a experiência é fundamental, mas para tu ser um trader, a habilidade de programação está cada vez com mais relevância. Então considerem aprender a programar, tá? E aqui o Ethereum fazendo um movimento muito parecido, evidentemente com seus limites próprios, mas então provavelmente ele deve demorar um pouco mais para testar aqui a EMA 200, né, média móvel exponencial de 200 períodos, mas isso aí pode vir a acontecer também, mesma curva. Volume aqui deve superar o volume de ontem e tem chance de superar aqui a sua região por primeiro, mostrando uma movimentação relevante antes da Bitcoin, confirmando aí um viés antecipativo nesse ativo que a gente vem observando há mais tempo. Coisa fantástica, né? Parece um poema técnico. Então vamos para o BNB agora, que é a força motriz das criptos na ausência de Wall Street. Quem diria, né? Quo-vadis criptos, quo-vadis, né? Quo-vadis, para quem não conhece, é uma expressão latina que quer dizer para onde vais, né? Que é o título aí de um clássico aí dos anos 60, anos 70, sobre o Império Romano. E aí a gente fez o teste então na média móvel, só que no dia de ontem nós já rompemos a região aqui de volume relevante e agora estamos às raias da mesma, a 70% do volume, porém a 50% do dia. Então é muito... 70% do volume de ontem, né? Então é muito provável que a gente tenha mais um movimento relevante e dentro desse cenário a gente se prepara para dizer adeus a essa média móvel de 20, exceto se isso aqui representar um rompimento. E aí como é que a gente tem uma ideia se isso aqui é um rompimento ou se isso aqui é um princípio de reversão? Bom, a gente sai do período de um dia e vai para 12 horas, mas aqui não tem 12 horas, aqui só tem 4 horas, tá? Então a gente dá uma olhada em 4, então a gente quebrou as últimas 12 em 3 candles, a gente quebrou as últimas 12 em 3 candles e vê aqui que o volume, então, continuou forte, associado a um candle de baixa e agora a gente vem tendo essa alta aqui. Então, vamos tentar enxergar isso aqui direitinho. Agora que apareceu essa oportunidade, nós vamos direto na Binance, porque a Binance, sim, ela tem o candle de 12 horas, tá? Então, a gente está entrando aqui, viu? A gente está fazendo ao vivo, isso aqui é uma coisa Joe, né? Para quem não está acostumado, não sabe o que é Joe. Joe é de outro mundo, tá? Então tá aqui, pessoal, nós estamos aqui, não é uma reversão, tá? Não é uma reversão, nós estamos fazendo um teste forte aqui, apesar dessa alta aqui, a gente está com pouco volume, isso aqui deve ser uma retração só, vamos verificar se é uma retração, vamos olhar no gráfico de 1 hora, tá? Tá com volume importante, sim, no fundo do candle, que ele pode subir aqui até os 26, quase os 27, mas ele precisa romper. Então observamos aqui, ó, nós estamos aqui no gráfico de 1 hora, perdão, BNB direto da Binance. Pode ver que ele está chegando perto aqui do centro da Bollinger, então ele pode subir até os 27, mas notem que o volume está caindo. Então, se ele não romper aqui o centro, não se caracteriza como uma reversão, se caracteriza como dead cat bounce, tá? Um simples repique, e aí ele deve então voltar a testar o fundo, e se fizer mínimas inferiores, ele deve dar continuidade na sua movimentação. Então a gente tem que acompanhar, a gente está num crescente de volume nas últimas horas aqui, associados a candle de baixa, mas a gente fez um fundo aqui no fundo da Bollinger. Então agora a gente está se movimentando até o centro, vamos ver se ele continua a trajetória de queda. Vamos dar uma olhada aqui, vamos voltar para a nossa
Trading View e vamos ver o que ela nos mostra em 1 hora aqui em relação às médias, tá? Olha o 27 que eu falei ali, o centro da Bollinger, a gente tem aqui um conjugado da média móvel de 200 com a média móvel de 20. Então, provavelmente, a gente, se subir até aqui, não passa daqui. Notem que a média móvel de 200 exponencial coincide com o centro da Bollinger Band na Binance ali, né? Então, no site da Binance ali que a gente mostrou. Então, muito dificilmente a gente rompe aqui os 27, pode voltar até ali, mas deve então recuar mais uma vez, tá? Então, essa é a nossa perspectiva. A gente pode ter um leve alívio nas criptos, Bitcoin e Ethereum, mas é um alívio de horas. E essas horas devem estar no fim aqui, tá? Então, olhando o gráfico de 1 hora da Bitcoin, perdão, isso aqui é Kraken, né? BTC USDT, a gente deve subir aqui até os 10.550 no máximo e aí deve recuar, tá? Podem olhar aqui, ele está numa trajetória descendente e ele vem tendo aqui volumes relevantes associados a candles de baixa. Então, é bem característico isso aí de um movimento continuado, mas não de direção única. Vamos voltar aqui para o Ethereum em 1 hora. Eu sei que vocês preferem que a gente analise um ativo em todos os tempos, mas isso nos ocorreu agora, a gente está checando com os outros. No Ethereum mais exacerbado ainda essa fraqueza na reação, então isso aqui não é uma reversão, tá? Essa é a nossa interpretação dos gráficos, muito cuidado. E não opere enquanto o Wall Street não abrir. A gente acredita que o Wall Street vai abrir em queda hoje. Vamos voltar para o diário. A gente gosta muito do diário. O diário é maravilhoso, tá? Nós acreditamos que o Wall Street vai abrir em queda. Isso aí vai botar mais pressão ainda nas criptos. Então essa aí é a nossa leitura e opinião tão somente para vocês. Vamos dar uma olhada então no que está acontecendo, tá? O SPX provavelmente não abriu ainda hoje, ele teve aí um dia com volume ontem, mas aí em níveis ordinários, ele deve voltar aqui às suas médias móveis hoje, a gente está falando de 3.350, talvez um pouco mais, tá? Talvez ele perca os 3.300, pode ser. Então, dentro de uma expectativa baixista, a gente fecha o dia hoje em Wall Street dentro aqui dessa região das médias móveis, ou seja, sub EMA 50, ou seja, abaixo desse atual suporte aqui, tá? Abaixo desse atual suporte, configurando um falso rompimento. Então, ele provavelmente abre com gap, emenda aqui uma descida e aí ele faz então o fechamento aqui dentro. Isso aí é o mais provável, é isso aí que a gente está esperando para o dia de hoje. Mas isso é especulação pura tão somente, tá? Por quê? Porque o mercado ainda não abriu e ele faz o que ele quer. Então vamos dar uma olhada no DXY, o Dollar Index, ele fez aqui um suporte, encontrou um suporte aqui nos 9.360, o que está em plena coerência com um movimento de ascensão, com eventuais retrações, como aconteceu aqui. A gente teve um pico em... vamos pegar os valores certinhos, a gente teve um pico em 93,50, a gente recuou até 92,80, se expandiu até 94,60, recuou até 93,60 e agora está se preparando para subir de novo. Isso aí sendo verdade, nós precisamos que o par euro-dólar continue uma trajetória agora de recuo. Assim sendo, a gente deve ter uma queda e assim como o SPX, o SP500, né? SPX é o código do SP500 aqui dentro da plataforma, deve então fechar o dia aqui dentro dessa região, tá? Dessa região que é EMA 50, EMA 200, essa é a região ali que a gente espera o fechamento. Então SP500 e euro a dólar aqui dentro, isso aí deve continuar jogando o dólar index para cima, isso deve continuar jogando as criptos para baixo, mas ao contrário, o dólar se valorizando, tem mais alguém que começou a subir, que é o gold, tá? Então o ouro então talvez enfrente aqui uma resistência grande, porque agora ele está no conjugado aqui das médias móveis de 20 e 50, vamos ver como o ouro então se comporta, tá? No nosso palpite aqui ele deve sofrer um recuo
E a gente pode ver aqui que nós tivemos um fundo associado aqui com candle de volume, tá? Qual é a relevância do volume aqui nesse tipo de par? É relativo, porque isso não representa necessariamente o mercado, isso aqui representa um player aqui, né? Uma tal de Oanda, né? A gente não acompanha aqui esses brokers, não é o caso aqui, então a gente teria que fazer um levantamento em vários brokers para ter uma ideia de onde eles tiveram volume relevante. Mas sendo isso aqui um fundo, aí a gente está falando de 1.850, a gente pode então recuar um pouco mais, talvez aí $50, o que para o pessoal de cripto eles iam dar, né? Sorrir e cantar com 2,5% de recuo num dia que nem hoje, mas esse é o tipo de movimentação que tem o ouro. E aí ele pode então se preparar para subir e testar novamente, tá? A gente não acredita num rompimento, o volume diminuiu à medida que a gente se aproximou desse conjugado, mas a gente está assumindo que o volume retratado aqui, negociado por esse player, é relevante para movimentação do ativo ou reflete a média do mercado, né? Isso a gente não sabe, então a gente prefere se calar. Mas essa é a nossa expectativa, é de uma alta em prazos maiores. Vamos ver se isso aqui é verdade. Opa, daí sim, vamos dar uma olhada aqui na semana, tá? Eu tenho que diminuir aqui porque senão não aparece ali direito. Dentro da semana, o que nós temos? A gente fez um teste aqui, a média móvel, tá? De 20 e conseguiu se recuperar. Foi um teste forte, com bastante volume, que não nos levou abaixo dela. E aqui então ela está subindo. Ah, mas tu falou que o volume pode não ser assim, mas em períodos maiores a conversa muda um pouco de figura, tá? Em períodos maiores o volume deve andar mais ou menos junto, em períodos menores não, tá? E aqui a gente vê que tem um suporte forte aqui na média móvel de 50. Pode ser que isso aconteça aqui também um novo teste, pode, mas a gente está vendo aqui a continuidade desse movimento. Então ela pode se manter, testar aqui mais um pouco, mas a gente acredita aqui que ela deve continuar na sua trajetória de alta. Tá? O volume está diminuindo, ela pode ter uma dificuldade de fazer novos máximos, mas a gente está vendo volumes acima da média, o que deve manter ele também acima da média aqui. Não obstante, aqui é 200 e aqui sendo 20. Mas essa é a nossa expectativa. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. A gente vai fazer novos podcasts aí, não hoje, a gente está acompanhando o mercado e está colocando as nossas opiniões sempre que possível no nosso Market Chat. No Telegram é um grupo onde vocês podem participar, não é um canal. A gente acabou com alertas Wild Horses, decidiu abrir e tira da gente aquele compromisso de ter que estar fazendo acompanhamentos diários, mas a gente então abre e permite a interação de vocês, porque agora é um grupo, a gente pode trocar opiniões, ninguém é dono da verdade, a gente fica feliz quando outros opinam, a gente sempre aprende e fica feliz de interagir com vocês. Então procurem no Telegram Wild Horses Market Chat, a gente vai ficar feliz de ver vocês por lá também. Até uma próxima. Tchau!